Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de sexta-feira, sextou dia 22 de agosto de 2025, uma manhã ensolarada com 30 graus, o termômetro registra 30 e a sensação térmica é de 34 graus, tá complicado, e a umidade relativa do ar tá em 30%. E não tem a chuva, a possibilidade zero. E a umidade relativa do ar vai cair abaixo dos 20 hoje, porque nós teremos hoje 34 graus. Segundo os termômetros, 38. Beiramos os 39 graus hoje. Mas, passando aqui para poder falar para você, é o inverno brasileiro. Região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Estamos aqui na região sudeste, no norte do estado de São Paulo, e já estamos sofrendo aí com esse tal de veranico. É um veranico que está parecendo um veronoto, um verãozão, né? Temperatura de alto verão. Passando para dar alguns alertas, e os alertas são todos pertinentes à temperatura. A primeira coisa que tem é não faça fogo. Não coloque fogo em nada. Isso é um crime ambiental punível, uma punição de multa, e você vai sofrer um processo violento se você desobedecer. Então, não coloque fogo, seja onde for, no meio do mato, em terrenos baldios, seja urbano ou no meio rural, não coloque. Se você colocar, você pode ser multado. Se você for pego, a multa é pesada. Então, não coloque. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, esses são os alertas, né? Aqueles alertas que a gente sempre faz aí, fala assim, ó, não faz não, pessoal. Ajuda aí, não vai fazer fogo nesse momento, porque se você fizer fogo vai dar problema, e não anda nesse horário também não, porque entre 10 e 16 horas não é favorável, você pode ser acometido de uma desidratação, de uma insolação. Isso não vai te ajudar. E outra coisa, limpe a sua casa. Para quê? Para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Simples assim, limpa. É limpeza. O mosquito Aedes aegypti, ele também gosta de lugares onde a água está lá acumulada e fica aquela aguinha parada lá numa garrafa, fundo de garrafa. Tem garrafas que são tem um cônico assim, né? E aí é côncavo, é um côncavo, e depois tem o convexo, né? Côncavo e convexo. O côncavo da garrafa ali, virada de boca para baixo, tá perfeito, é isso mesmo, mas agora eles fazem a garrafa com o fundo assim, e outro dia eu vi a explicação por que o fundo é côncavo, e aquele fundo côncavo para a água ali, se ela estiver num lugar onde o sol não é suficiente para secar aquela água o mais rapidamente possível, ela se torna um ambiente favorável para ser um criador do mosquito Aedes aegypti. Então, cuide para que você não tenha nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, porque ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar. Então, melhor não tê-lo perto, né? Escorpião, pior. Não quero nem falar de escorpião, porque ele vive na sujeira, e na sua casa não deve ter sujeira, tá? Nós somos um povo limpo, um povo ordeiro, um povo obediente. Então, a gente evita de juntar escombros, né? Resto de material de construção civil, telha, tijolo, madeira velha, aquelas latas velhas, caixa d'água velha. Tá virada de ponta cabeça, mas ela também tem um côncavo lá no meio dela, que a água pode ficar parada e se tornar mosquito Aedes aegypti, um criador dele, né? Então, dado esses recados, o recado mais importante de hoje é que a temperatura vai subir, tá? Até os 34, e vai ter um sol para cada um. É um solão aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. É isso aí, é Ribeirão Preto. Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito de um tema que uma pessoa falou agora há pouco, né? Deus sabe de tudo. Eu coloquei aí uma imagem, que ainda que seja uma máquina, porque tem algumas pessoas que se denominam máquinas, né? Parece que é uma máquina de trabalhar, é uma máquina de fazer
prestar serviço, é uma máquina na correria e nunca para. Mas Deus sabe, Deus conhece. E aí alguém perguntou hoje logo pela manhã, Deus sabe? Deus conhece? Tem um versículo na Bíblia que vai responder isso aí bem rapidamente. Hoje nós vamos fazer bem rapidamente. Salmo 139, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe, ó, conhece tudo. Sabe quando eu me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Ele sabe ou não sabe quem é você? O salmista aqui, ele estava falando assim, o Senhor examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Ele examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Então, é sinal da sequidão. Cada um dos meus pensamentos. Então, a resposta para você que estava perguntando se Deus sabia todas as coisas, Ele sabe. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele sabe o que passou, sabe o que está acontecendo hoje, e o pior, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Sabe tudo. E Ele não perdeu o controle. Nada sai do controle de Deus. Tem gente achando que por causa que alguns movimentos, sejam eles políticos, jurídicos, do judiciário, e alguém que está lá no legislativo tentando fazer... Um amigo que é ministro evangélico também, né? Um pastor evangélico, e ele estava dizendo esses dias, ontem ele falou, o que o Brasil precisa é de oração. Lembra do momento da oração? É isso. O Senhor conhece você, Ele sabe o que você está precisando. Eu estou aqui deitado numa cama. Ele conhece, Ele sabe. Eu estou falando para você aqui nesse momento e eu posso nem ter conhecimento de onde você está. São muitas pessoas, né? E aí, qual é a situação? Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, Ele sabe qual é a solução para o seu problema e para o meu problema, para os nossos problemas. Ele sabe qual é o livramento que Ele vai ter que nos dar, vai proporcionar nesta manhã de sexta-feira, antes do final de semana. Tem coisas que Deus prometeu que ia fazer nessa semana que ainda não fez, mas que pode fazer daqui a pouquinho, né? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, tá? Tem gente que aguardando... Então, para você já cumpriu. Tem gente aguardando uma alta de hospital, como é o seu caso, tá? Já está de alta, vai embora, vai passar o final de semana em casa. Olha aí. Então, havia 42 dias. A promessa é que esta semana, e esta semana só termina amanhã, né? Sábado. Antes que termine a semana, você vai estar em casa. Essa era a promessa? Pois é. Está de alta. Bora para casa, viver uma vida nova, recuperar totalmente, definitivamente e fazer o melhor para o Senhor, né? Aí você vai cumprir aquela situação de fazer o melhor para o Senhor. Faça o seu melhor hoje, o mais rapidamente possível, porque o Senhor conhece você, Ele examina você, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, sabe quando você se assenta, quando você levanta, Ele te conhece de longe, desde lá de segunda, quando prometeu que essa semana você iria embora. E ainda que você não acreditou, a promessa dele tá valendo. Se você acredita ou não, vai acontecer. Se ele prometeu, vai acontecer. E vocês, todos os outros que estão aí aguardando a promessa, vai acontecer. Prometeu que ia fazer essa semana? Vai acontecer. Pode esperar que vai acontecer. Se ele prometeu, ele vai cumprir, tá bom? Ele tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele fala. Com o que o homem fala, não. Tem homem aí que tá falando. Então, mas aí já passa para ser o homem, né?
O homem querendo usar a Deus e não deixando Deus usá-lo. Aí fica difícil. E às vezes Deus tem um projeto diferenciado para você. Não é eu sair daí nesse momento ou levantar você da cama nesse momento. Deus sabe tudo. Tem um projeto para você. Ele conhece cada um dos seus pensamentos e de longe ele entende o que é que vai acontecer. Beleza? Precisa. Agora aqui, vem cá. Precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Porque o Senhor me conhece. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor é aquele que toma conta da minha vida, conhece todas as coisas a meu respeito. Mesmo que Ele não seja o Senhor da sua vida, Ele conhece. Mas aí Ele não está no controle. Por isso que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele que vai dirigir a sua vida. A partir do momento que você entregar a sua vida a Ele, é Ele que vai dirigir a sua vida. Estamos conversando? Se você não o aceitou ainda como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento. Aproveite esse dia 22 de agosto de 2025. Esse dia quente. Isso, não saia, não dê um passo a mais sem declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que você entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entrega os seus pensamentos, entrega o seu viver nas mãos dele. É isso. Se fizer isso, com toda certeza, aquilo que está no coração dele para ser executado na sua vida vai ser executado com êxito e você vai ter muito bem. Parabéns, essa é a melhor decisão que você poderia tomar durante toda a sua vida. Isso, chame-o para morar dentro de você através do Espírito Santo. Você vai passar, você torna-se agora um templo do Espírito Santo, sabe? Morada do Espírito Santo. E vai ser Ele que vai comandar a sua vida. Tá bom? Dado esse recado, se você ainda não fez, você faça e pode decidir a qualquer momento. Pode falar com Ele. Se você quiser fazer agora, eu fico muito mais feliz. Se não, no momento certo, na hora certa, que você decidir que você quer. Presta atenção. O homem decide que quer validar o sacrifício bendito que foi feito ali na cruz do Calvário para ele, porque está derramado sobre toda a terra, mas ele vai determinar se é para ele, se é válido para ele ou não. Lembra aquela situação de que nós passamos um tempo atrás aí e falaram assim, precisa tomar a vacina tal, precisa tomar não sei o que para poder estar. Houve pessoas que não quiseram tomar. Não morreram. Não teve. Correram risco, segundo a medicina. Foi bom ou foi ruim? Homens e mulheres que estavam no comando são vulneráveis, né, ao pecado e poderiam estar manipulando, mas Deus não, sabe? Ele não manipula nada. Ele é claro, ele é limpo, ele é patente, latente. Então, quando ele diz assim, entrega a tua vida nas minhas mãos e deixa eu cuidar, que eu vou fazer o melhor. Você pode confiar de olho fechado que ele vai fazer, tá bom? Porque ele te conhece, ele examina, ele sabe tudo ao seu respeito, ele sabe quando você senta, quando você levanta, ele sabe até os seus pensamentos, de longe. Tudo bem? Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e você vai poder falar com ele nesse momento. Me deram 2 horas, mas eu não vou fazer com 2. Eu vou ver se eu faço com 22. Vamos ver. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento pelo nosso Brasil. Eu oro por todas as instâncias, federal, estadual, municipal. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela minha cidade, que é Ribeirão Preto.
E somo a minha fé dos meus irmãos, e cada um orando pelo estado onde estão, pela cidade onde estão colocadas, que o Senhor dê graça a cada um deles e que eles possam estar vivendo dignamente nas suas cidades, nos seus estados, aqui no Brasil. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que dê lucidez, vergonha a cada um desses homens e mulheres que comandam esse país. Aqueles que estão no executivo, aqueles que estão no legislativo, aqueles que estão no judiciário, que todos eles tenham vergonha. Aqueles que estiverem imbuídos de fazer o que é ruim, que eles passem vergonha. Nós declaramos que a bênção do Senhor repousa sobre o Brasil, que o Brasil é uma terra de homens e mulheres de bem, celeiro de pregadores do Altíssimo, representantes aqui na terra. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, que estão passando pelo luto, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa consolar cada uma dessas famílias. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão vivenciando também essa tristeza por causa do luto, por causa da perca de um parente, de um amigo, de um familiar. Console esses corações, meu Pai. Por favor, por graça, por misericórdia, por bondade. Não é por merecimento, mas é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Faça isso, meu Pai. Agora, esses meus irmãos e irmãs que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, declarando a necessidade de estar servindo ao Senhor, declarando que estavam vivendo tristes longe do Senhor e que longe do Senhor não tem alegria. Que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são, perdoando seus pecados e escrevendo seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão retornando para o caminho, que se desviaram pelos motivos mais diversos. O Senhor é um Deus que sabe, conhece todas as coisas. É a palavra de hoje. O Senhor conhece todos aqueles que estão andando sobre a terra. Sabe o futuro de cada um. Aqueles que ainda vão nascer, o Senhor já conhece. Então, por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados de cada um deles e escreve o nome no livro da vida. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia e o seu Fernando, que já está se recuperando, a Dona Neia, daquela cirurgia que ela fez. Eu oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Vitor e Pedro. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nas creches, e por todos aqueles que trabalham nesse ambiente também. Oro pelos homens e mulheres que trabalham nos hospitais e em qualquer ambiente de saúde, e todos aqueles que são pacientes, que estão acamados, que estão buscando serviço de saúde, que estão internados, que possam ter a cura efetiva, rapidamente, definitiva, que possam ter as suas altas deliberadas pelos companheiros médicos, amigos. Que o Senhor dê graça a cada um deles para que possam ser assertivos nos diagnósticos, nos remédios, que possam executar o seu trabalho com maestria. Eu oro por todos os doentes que estão em casa, em recuperação, aqueles que estão sendo cuidados por um cuidador. Que o Senhor repouse a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre cada um deles, tanto os doentes como os cuidadores. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza. Repreendo toda a ação do inimigo de espíritos malignos na vida dessas pessoas. Eu oro pelo empregador, pelos empresários, pelos empreendedores. Oro pelos empregados, que sejam dignos no trabalho e possam receber salários dignos também. Oro por aqueles que estão desempregados, buscando estar empregados para ganhar o salário, para ganhar o sustento da sua família.
e que seja um sustento digno, que possam fazer com que as suas famílias tenham uma vida boa, regalada, cheia de bênçãos aqui nesta terra. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem nos ouvido e tem cuidado de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um dia desse ainda eu vou falar porque é que eu dou risada. Deus abençoe, fiquem em paz. Uma grande tarde de sexta-feira a todos vocês. Cuide-se bem, hidrate-se bastante, porque a temperatura vai subir. Deus abençoe. Até mais.